Que bom que a liturgia da igreja reservou esse evangelho para o último dia do ano. Que bom, eu repito, que a igreja reservou na sua liturgia para a última missa do ano este evangelho. E isto não é coincidência, isso é maravilhosamente providência, onde São João começa o seu evangelho definindo que Jesus é a palavra. E portanto, a palavra é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Nós estávamos acostumados com a tradução o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. E por causa dessa expressão, o verbo, nós não tínhamos toda a compreensão, porque a gente sabe que verbo é a palavra, só que a palavra verbo se confunde com verbo, né? Em vez de ser substantivo, adjetivo, é verbo. A gente não está acostumado a usar o termo verbo, como é no clássico, por palavra. Porque na verdade, o termo verbo quer dizer palavra, verbum no latim. Só que isso é um português muito clássico, né? Como a gente diz, vamos rasgar o verbo, quer dizer, a palavra num discurso. Agora com essa tradução, graças a Deus, ficou claro para todos nós, que o Filho de Deus é a palavra de Deus, é a comunicação de Deus, é o próprio Deus se comunicando. Sim, o Filho de Deus é o próprio Deus se comunicando, e esta comunicação, essa palavra se fez carne, e aí usa a palavra carne para dizer que Ele tomou a nossa carne para ser apalpado e para apalpar, para viver a nossa experiência e para que nós vivamos a experiência dele. Imagine o ceguinho. O único jeito do ceguinho poder ter experiência, porque ele não vê como nós, é tocando. E é justamente através do tato que ele vai tomar conhecimento, que ele vai entrar em comunicação, ele vai receber a comunicação. Uma vez que ele não vê, ele precisa tocar. Foi para isso que a palavra se fez carne, para que nós pudéssemos tocá-la, e para que ele, o verbo de Deus, a palavra de Deus, para que ele, Jesus, o Filho de Deus, pudesse nos tocar a nossa vida, dar-nos a experiência dele, dar-nos a experiência dele. Você imagina uma pessoa que fosse cega e fosse surda e muda. Como é que ela iria se comunicar? E como é que nós nos comunicaríamos com ela? Ela não vê, ela não ouve. Como é que nós vamos nos comunicar? É através do tato, não tem outro jeito. Assim como o cego lê pelo sistema Braille, e é interessante, rapidamente, ele tem muita sensibilidade, e com as pontas do dedo, ele vai lendo, ele lê com a mesma rapidez que nós lemos, ele não gagueja, ele lê no ritmo que nós lemos, e é capaz talvez até de ler mais rápido do que a gente. Foi isso que Jesus fez. Deixa eu dizer assim, ele se fez também como um cego e surdo mudo. Ele se fez para vir comunicar a nós, para vir comunicar-se conosco e trazer a grande comunicação do seu Pai. E como nós não tínhamos outro jeito para receber a comunicação dele, ele se fez assim.
Ele se fez carne como nós, para que nós pudéssemos entender tudo. Gente, não foi à toa. Não foi à toa. Até eu quero frisar, Ele se fez carne para que eu e você pudéssemos ter a experiência dEle, experimentar a Ele. Interessante que a criança pega e leva tudo na boca. A criança até mesmo se inclina para pôr a boca, para poder saborear, para poder saber. Até no português um pouquinho só, mais clássico, existe o saber de saber conhecer, mas existe também o saber de saborear, e muitas vezes ele é usado no duplo sentido. Saber, sabendo, quer dizer, saber, conhecer, saboreando. Foi isso que Jesus quis fazer, que a gente soubesse, conhecesse a Ele, conhecesse ao Pai, conhecesse o Espírito Santo, conhecesse as coisas de Deus, as coisas do reino, sabendo, quer dizer, saboreando. Deus não quis que nós ficássemos sem saborear. Ele quis que nós tivéssemos a experiência dEle. E a coisa mais linda que nós podemos ter é a experiência de Deus. Em geral, todos nós começamos pela experiência com Jesus. Muitas vezes nós chamamos isso de encontro com Jesus, onde nós temos uma experiência com Ele, Foi como se nós tocássemos Jesus. Passou aqui no primeiro dia completo do nosso acampamento o Padre Roberto. Eu me lembro, talvez a primeira vez, que o Padre Roberto nem era padre ainda, ele era diácono, ele era seminarista, já tinha começado com a toca, e ele esteve na Canção Nova. A Canção Nova era pequena naquele tempo, e o Padre Roberto deu o testemunho dele, como foi o primeiro encontro dele. O Padre Roberto era um daqueles aficionados, torcedores do Corinthians. Foi ele quem realmente começou. Como é que é? Da Gaviões? Gaviões da Fiel, né? Eu pensei que eram os fiéis da Gavião, não, os Gaviões da Fiel. Os Gaviões da Fiel, estou por fora, mas o Padre Roberto está muito por dentro. Então, foi ele quem começou os Gaviões da Fiel, é isso mesmo? Os Gaviões da Fiel, foi ele quem começou. E ele tinha conseguido o grande sonho da vida dele. Ele estava jogando no juvenil do Corinthians, é claro, ele não ia jogar em outro time, estava no juvenil já jogando, não era apenas treinando, ele estava jogando, quando um colega dele convidou para um encontro, desses encontros de jovens que ia acontecer lá, pelo lado da Moca, em São Paulo, e como naquele final de semana eles não tinham jogo, nem deviam ficar concentrados, o Roberto, que morava no interior, em vez de ir para o interior naquele final de semana, ficou em São Paulo e foi para esse encontro. O encontro foi se desenrolando, o Roberto só gozando, porque estava por fora de todas aquelas coisas, e o Roberto contava, naquele tempo era simplesmente Roberto, né? Nem padre ele era ainda. Ele contava que ele não sabia nada de religião, porque também a família dele não tinha passado nada. Não tinha passado, ele não conhecia nada da religião, não tinha feito primeira comunhão, coisíssima nenhuma, ele não entendia nada da igreja católica, nada de cristianismo. Então ele estava lá brincando e tal, gozando, aproveitando aqueles momentos e fazendo muita arruaça e tal, mas tinha que ficar no encontro, acompanhando as palestras, e havia um momento que após uma palestra, levavam os rapazes para a capela. Daí o padre foi até o alto dos degraus do altar, abriu o sacrário, e na hora que o padre abriu o sacrário, e lá estava a âmbula com as hóstias consagradas, o Roberto
explicava, eu não sabia nada o que era aquilo. Nem sabia dizer a ele o que era aquela caixa dourada, o que tinha lá dentro. Mas ele disse, na hora que o padre abriu, para ele teve, graças a Deus, um conhecimento, uma experiência com a Eucaristia, que ele não podia imaginar. Na verdade, ele conseguiu entender, ele conseguiu saber que Deus estava ali, que Jesus estava ali, veja bem, sem saber nada a respeito de religião antes. Depois ele foi receber os conceitos, como era, como não era, de que jeito, que palavras se usava, mas ele teve a experiência, ele sabia que Deus estava ali, ele sabia que o Filho de Deus estava ali, ele sabia que Jesus estava ali, que aquilo era Jesus, não era simplesmente uma âmbula, ele nem sabia o que tinha dentro. Ele nem sabia o que tinha dentro, mas ele sabia que Deus estava ali, ele viveu a experiência disso. Tanto assim que o Roberto contava que ele começou a chorar, que ele chorava tão alto, que no início até os colegas pensavam que ele estava gozando, porque ele gozou o encontro inteiro, estava fazendo gozação, até para estragar aquele momento. Depois viram que não, que ele chorava convulsivamente, ele teve que explicar para os colegas, por gestos, que ele estava bem, mas que ele precisava chorar, ele chorou tudo que era preciso. Depois disso ele foi conversar com o padre, e interessante, a primeira necessidade, quando a gente se encontra com Deus, é confessar os próprios pecados. Ele não sabia nada a respeito de confissão, ele não sabia que existia confissão, ele não sabia de um sacramento da confissão, e que indo ao sacerdote e confessando os próprios pecados, e o padre absolvendo, acontece tudo isso, o perdão dos pecados. Ele não sabia, só que ele foi procurar o padre, aquele que estava dirigindo, para conversar com ele, mas ele já foi debulhando e pondo tudo para fora, o que foi a vida dele. Impressionante, a primeira necessidade de quem se encontra com Deus, de quem tem uma experiência, quem apalpa, quem toca em Deus, é ver a própria miséria, e a miséria concreta, não a miséria abstrata, eu sou um miserável, não, a miséria concreta daquilo que fez, daquilo que viveu. E o Roberto debulhou justamente o rosário das misérias da vida dele, acabou fazendo a própria confissão. Depois ele foi entender tudo a respeito da Eucaristia. Daí você entende por que é que o padre Roberto, da Toca de Assis, hoje é tão aficionado, tanto quanto ele foi, pelo Corinthians na Gavião da Fiel, Gaviões da Fiel. Ele é hoje pela Eucaristia. Agora a gente entende o porquê de tudo isso. Ele teve, graças a Deus, a experiência. Eu me lembro direitinho da minha experiência com Jesus. Eu conto sempre que eu estava doente no último ano da minha ordenação. Devia me ordenar naquele ano, mas fiquei doente. Tudo se pôs no chão. Eu estava num encontro, justamente na metade do ano, nas férias de julho. Nem foi durante o encontro, de noite em casa, abrindo o Evangelho, eu me lembro direitinho, a gente não esquece dessas coisas. Era um evangelhozinho de cor preta, eu abri assim aquele evangelinho, e caiu justamente, não dá para esquecer, em Mateus capítulo 16, também em versículo 16, onde Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Gente, a pergunta foi como se Jesus a fizesse diretamente para mim. Não era um vós, não era tu, era você, Jonas. E para você, quem sou eu? E o bonito, gente, que aconteceu ali a minha experiência com Jesus. Eu só sei que eu estava de joelhos no chão depois, entregando a minha vida a Jesus. E veja, eu já estava no último ano de teologia. O padre Roberto não sabia nada nem de religião. Eu já estava no último ano de teologia, mas precisei, e aí eu queria que você entendesse.
Eu precisei. Não é que eu fosse um mau aluno, eu fui um bom aluno durante o meu seminário menor, eu fui um bom aluno quando eu entrei para o seminário maior, fiz toda a filosofia, fiz a teologia todinha, estava no último ano, era inclusive um seminarista que se chamava piedoso, naquele tempo, nós diríamos hoje espiritual, muito espiritual, era mesmo, graças a Deus. Mas eu precisava ter, depois que eu tive, é que eu reconheci, eu precisava ter esta experiência, e foi a maior graça da minha vida. Logo depois, no final daquele ano, eu estava sendo ordenado padre, e eu vi que eu estava sendo ordenado padre diferente, porque eu tinha tido a minha experiência pessoal com Jesus. Não sou nada mais do que os meus colegas, mas depois eu comecei a ver também, pela prática, que havia uma diferença entre aquilo que aconteceu comigo e o que aconteceu com ele, entre a maneira, vê se eu me explico, de eu viver, de eu exercer o sacerdócio, e os meus colegas. Repito, eu não era mais do que eles, pelo contrário, naquele tempo eu era muito tímido, até eu era meio apagadinho, assim, no meio dos meus colegas. Eles nunca poderiam imaginar que eu viesse a fazer tudo isso que faço hoje, que eu viesse a pregar, como tenho a graça de pregar atualmente. Eles não podiam imaginar, porque eu era comum, normal, uma pessoa como qualquer outra, e até tímido, apagadinho, no meio dos outros. Mas eu vi uma diferença, e eles também começaram a notar uma diferença em mim, que não era por conhecimento intelectual, não era por oratório, não era por nada, é porque graças a Deus eu tinha tido uma experiência pessoal com Jesus. Esse que eu estou querendo explicar para você. Roberto, foi uma experiência assim fulminante. A minha foi simples, muito simples, uma frase do Evangelho. Eu tenho a certeza de que enquanto eu estou falando, muitos de vocês, mesmo jovenzinhos, estão reconhecendo a própria experiência. A gente não esquece o dia, o local, as circunstâncias, mesmo que você não lembre o dia, porque, por exemplo, o dia do meu batismo no Espírito eu sei direitinho, 2 de novembro de 1971, sei até a hora, era de noite, no começo da noite. Mas já no meu encontro pessoal com Jesus, eu não sei o dia, sei que é no mês de julho, mas sei todas as circunstâncias, como contei para você, e podia contar outras. Você deve estar reconhecendo a sua primeira experiência com Jesus, o seu encontro pessoal com Jesus, que marcou a sua vida, que guiou a sua vida. Se você teve este encontro, estou dizendo a você, é hora de você retomar, hoje, nesse último dia do ano, e para começar bem, para começar para valer este ano que Deus vai nos dar agora. Retome essa sua experiência, retome toda a graça desse encontro pessoal com Jesus, porque é isso que nos faz nascer de novo, é isso que nos faz nascer do alto. Está no Evangelho que nós lemos e que foi proclamado aqui, onde diz que ele veio a este mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu. O mundo acabou não reconhecendo Jesus, não reconhecendo aquele que era a palavra, não reconheceu. Ele veio para o que era seu, esse mundo era seu, aquele povo, o povo judeu era seu, era de Jesus, era dele. Ele veio para o que era, até podíamos dizer, dele, o que era dele, que pertencia a ele, mas os seus não o reconheceram. Mas a tantos quantos, a todos aqueles que o acolheram, a todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder. E aí está a palavra apropriada, deu-lhes o poder, não é poder nosso, transmitiu-lhes este poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. E estes não foram gerados pela carne, nem pelo sangue, nem pelo homem, não, eles foram gerados
por Deus, foram gerados de Deus. Eles não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem do homem, mas eles nasceram de Deus. E aí está o bonito. É o que Jesus vai dizer um pouco na frente, no mesmo Evangelho de São João, no capítulo 3, para Nicodemos. Nicodemos já era um grande em Israel, era um homem ilustre, um homem importante, um homem que pertencia àquele grande conjunto de homens que governavam Israel. E ele foi de noite para ver Jesus, porque uma coisa estava tocando Nicodemos. E já no começo da conversa, Jesus foi dizendo para ele: quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, não poderá entrar, não poderá adentrar no reino de Deus. Nem era o reino de Deus depois da morte, não, ele estava interessado em conhecer as coisas do reino que Jesus estava anunciando. Era isso que ele queria saber, queria conhecer mais, porque ele, como doutor da lei, como participante daqueles que governavam o povo de Israel, ele queria conhecer mais, mas Jesus logo mostrou para ele: não é questão de conhecimento, não é fazer mais um curso comigo, como se faz com os mestres de vocês, com os rabis de vocês, não. Se trata de ter uma experiência mais do que isto, Nicodemos, se trata de ter um novo nascimento. É preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto. Para você entender bem, Padre Roberto, naquele tempo, Roberto bem jovem, quando teve aquela experiência diante do Santíssimo Sacramento, ele nasceu de novo, ele nasceu do alto, e foi um nascimento tão grande, tão profundo, que ele já começou entendendo, conhecendo as coisas da religião, sem antes saber nada, sem ter estudado nada. Depois ele foi estudar, depois lhe foi explicado, mas ele teve o conhecimento, esse conhecimento de quem sabe, de quem saboreia, de quem experiencia. Comigo também, graças a Deus. Embora eu tivesse conhecido muito já, repito, estava no último ano de teologia, mas naquele momento, naquela noite, no mês de julho, uma noite fria, na hora que eu tive aquela experiência diante da palavra: e vós quem dizeis que eu sou, eu tive a graça do novo nascimento. Eu nasci do alto e comecei uma vida nova, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que está em Cristo, portanto aquele que nasce de novo, aquele que nasce do alto, todo aquele que nasce de novo, todo aquele que nasce do alto é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se faz novo. Eu tenho essa certeza. Realmente, para mim, tudo se fez novo a partir daquele dia, a partir daquele momento. Padre Roberto também, ninguém tem dúvida a respeito disso, ninguém tem dúvida a respeito disso. Naquela noite, eu comecei a viver de novo, eu comecei tudo de novo. Passou o que era velho, e eis que tudo se fez novo na minha vida. Naquele domingo, para o Roberto, tudo se fez novo. Tanto assim que ele, aficionadíssimo, imagine um rapaz, um jovem, torcedor do Corinthians, daquele jeito que ele era, quando ele consegue o ideal dele, está jogando no juvenil, e claro, a aspiração dele é depois ir para o time, mas ele já estava no juvenil, já estava dentro, já estava jogando, se desinteressou completamente. E o Roberto disse que a vocação nele nasceu junto. A vocação, nem digo a vocação dele, a vocação nele nasceu junto. Tanto assim que depois que voltou para a família, já começou a dizer de não mais voltar para o Corinthians, não mais jogar futebol, e a família começou a estranhar, mas tudo bem,
Mas depois que ele começou a falar em ir para um seminário, aí começou a procurar um seminário, e foi para os estigmatinos, que justamente tem como carisma as chagas de Jesus, como São Francisco as teve. São estigmatinos, por causa dos estigmas, as chagas de São Francisco, que são as chagas de Jesus em Francisco. E veja que beleza que Deus faz, né? Leva o Roberto para essa congregação que tem esse carisma, para que depois ele venha cuidar de maneira nova, como Francisco, de uma chaga da nossa sociedade, que são os, como eles chamam, de forma belíssima, os irmãos de rua, mas que na verdade para o mundo é lixo. Lá na Unicamp, portanto em Campinas, quando se recolhe um deles na rua, na estrada, e tem que socorrer, mas eles veem que é um caso que não tem solução, eles dão os primeiros socorros, porque eles têm que dar os primeiros socorros, mas depois tem que encaminhar para algum lugar, porque não pode nem ficar ali, está ocupando o lugar de um outro. Eles pegam e escrevem no pé, na sola do pé daquele pobre, daquela pessoa da rua, escrevem ali toca, escrevem toca, é até fácil escrever, né? Toca, pronto. Já sabe que quando aquele indivíduo, que nem nome tem, talvez um número lá na ficha, quando tiver melhorzinho, não puder ficar mais lá no hospital, ele vai para a toca. E como eles o recebem. Veja que beleza Deus faz. Nós não temos dúvida nenhuma, a vocação do Padre Roberto nasceu como vocação sacerdotal, e a vocação dele de cuidar de irmãos de rua, embora ele não percebeu logo naquele momento, nasceu na hora da experiência, porque passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Eu tenho a certeza também que a minha vocação, a Canção Nova, para fazer tudo isso que Deus tem feito através de mim e comigo e com a Canção Nova, nasceu naquele momento da minha experiência pessoal com Jesus, tanto assim que depois de eu ter tido essa experiência, nos meus primeiros dias de padre, o que eu mais queria era que, principalmente os jovens, porque como salesiano eu trabalhava com jovens, tivessem a experiência que eu tinha tido. Eu precisava passar para eles. E como é que eu ia passar? Aí era de novo aquilo como o cego e surdo-mudo, que tem que passar a experiência para um outro que é cego e surdo-mudo. Porque ele precisava ter a experiência, não havia outro jeito. E que bonito, Deus foi conduzindo. Quando Deus me deu a graça de começar os primeiros encontros de jovens, porque você percebe, eu sou bem mais velho do que o Padre Roberto. Eu comecei lá nos inícios dos encontros de jovens, e lá naqueles inícios eu me encontrei com o Padre Zezinho. O Padre Zezinho participou de um dos nossos primeiros encontros de jovens, me lembro bem, eu estava no encerramento daquele encontro. O Padre Zezinho era um padre bem jovem, como assim o Padre Fábio de Mello, tinha chegado dos Estados Unidos naqueles dias, onde ele foi fazer um curso, logo depois da ordenação, ele foi fazer curso para lá, estava voltando, e fez questão, ouviu falar daqueles encontros de jovens, foi participar. Me lembro que o Padre Zezinho levantou-se no final daquele encontro e disse: encontrei aqui a minha vocação com a juventude. E fomos muito amigos, muito próximos naqueles inícios todos. Me lembro como o Padre Zezinho saiu fazendo encontros de jovens adoidados, um depois do outro, e trouxe muitas vocações para os padres do Sagrado Coração. Eu tenho a certeza, a minha vocação nasceu lá. E eu também estava fazendo encontro de jovens, um depois do outro, mas por que eu fazia aqueles encontros de jovens? Porque eu via que naqueles encontros, os jovens tinham uma experiência com Jesus, tinham um encontro pessoal com Jesus, e não é que a gente falasse para eles: olha, nós estamos aqui para ter um encontro pessoal com Jesus, não, nós falávamos do Evangelho, nós falávamos das coisas
de Deus. Nós fazíamos aquelas palestras tocando nos problemas que eles, como jovens, enfrentavam, mas que beleza, interessante. A própria experiência de conversão, a própria experiência de querer confessar-se. Porque você pensa que os jovens naquele tempo, lá nos anos de 1967, vocês não tinham nascido, né? 1967, tem muita gente que nem em 77 tinha nascido, não é verdade? Imagine lá em 1967, gente que em 87 não tinha nascido. Imagine 1967, mas que beleza, gente. Depois, e só depois de ter a própria experiência pessoal com Jesus, é que aqueles jovens tomavam a iniciativa de ir se confessar. Daí ninguém segurava eles. E era um trabalhão, meu Deus do céu. Eu acabei ficando tuberculoso por causa disso. Eu conto sempre que fiquei tuberculoso, tive que largar tudo, vim aqui para o Vale do Paraíba. Por quê? Porque justamente era de noite que os jovens vinham se confessar no último dia. Começávamos quinta-feira à noite, sexta-feira inteira, o sábado inteiro. Era durante o sábado, em geral, muitas vezes no sábado à tarde, que os jovens começavam a se confessar. Eram 40, 50, 60 jovens naqueles encontros, e daí todos eles queriam se confessar, e a gente ia até 2, 3, 4 da manhã confessando a eles, muito frio, onde nós fazíamos os encontros, era em Campos do Jordão, e eu acabei ficando tuberculoso, e graças a Deus, fez parte da minha história, da minha experiência, mas por quê? Só depois deles terem a própria experiência com Jesus, o próprio encontro com Jesus, só depois de nascerem de novo, nascerem do alto, é que eles sentiam necessidade, agora realmente de confessar-se. Daí eles queriam confessar-se, precisavam confessar-se. Muitas vezes já se confessavam com os dirigentes de encontro, que eram leigos como eles, que eram jovens como eles, só que já eram dirigentes, contavam a vida para eles, só que os jovens não podiam dar absolvição, então eles diziam, então agora você vai para o padre, falas resumido, sintetizado, para o padre poder te dar a absolvição, mas mesmo o resumido deles, era tanta coisa, desculpe, era tanta miséria, que cada um deles demorava um tanto. Vocês não imaginam que conversões, vocês imaginam, claro que vocês imaginam, como eram lindas aquelas conversões, porque você passou por isso. Claro, não foi desse jeito lá naquele tempo de 1967, não foi nem, quem sabe, em 1977, foi bem mais perto, talvez nem foi em 87, talvez tenha sido em 97, um pouco antes, 95, 94, 93, não é? E talvez tenha sido agora bem perto, talvez tenha sido já depois do ano 2000. Mas graças a Deus você teve a experiência, você saboreou, você experimentou, mais do que isso, você nasceu de novo, você nasceu do alto. E por que eu estou frisando tudo isso? Porque você precisa agarrar-se a isto, porque muita gente não anda e não anda bem, não caminha e não caminha para valer, porque infelizmente se esquece disso que aconteceu, e deixa que a tentação venha e pegue você. Lembra daquela parábola do semeador, que diz que quando o semeador passa semeando a semente cai em vários terrenos, até diz que a semente é a palavra de Deus, e agora você vê que a palavra de Deus é o próprio Jesus, então quem é semeado é Jesus. No encontro, por exemplo, como nesse acampamento, nós estamos aqui semeando, e nós não semeamos simplesmente palavras, nós semeamos a palavra, nós semeamos Jesus, e ela cai em vários terrenos diferentes. E a palavra de Deus diz, o Evangelho diz, que o primeiro terreno onde ele cai, é num terreno, mas onde vêm as aves,
do céu. Os pássaros. E você sabe que pássaro gosta justamente de grão. E a semente é um grão. E já vem como um abutre, como um corvo, um urubu, rente. Você já viu a beleza do voo do urubu? Ou do voo daquelas aves de caça, que vem para caçar a presa? O demônio vem como uma dessas aves, rente lá onde está a palavra, onde está Jesus, no terreno da sua vida, para devorar. E diz o Evangelho, devora e leva embora a palavra. É o primeiro terreno, depois vem os outros. Gente, com quantos acontece isso? A palavra foi semeada, mas ainda Jesus foi semeado. O novo nascimento aconteceu. O nascer do alto aconteceu, a nova criatura se fez. Como Jesus disse para Nicodemos, é preciso nascer do alto, é preciso nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito. Quantos nasceram? Mas infelizmente o demônio veio como essa ave, e ela aterrissou em cima, agarrou a palavra, agarrou a vida nova que foi colocada em você, e foi embora com ela. Por isso eu estou dizendo, se infelizmente aconteceu isso com você, e você voltou à vida antiga, graças a Deus, esse acampamento é para você retomar tudo. Você que já teve a primeira experiência, você que já teve o primeiro encontro com Jesus, é tudo mais fácil, é tudo mais fácil. Você que já nasceu de novo, você que já nasceu do alto, é tudo mais fácil, você já nasceu. Você que já viveu a vida nova, já teve experiência da vida nova, é tudo mais fácil. Você já nasceu, você já viveu, mas só que você precisa viver. Desculpe, você não pode continuar morto, não pode, por amor de Deus. Obrigado porque você entendeu. Obrigado porque você entendeu. Você precisa reviver. E é isso que eu estou pedindo. E reviver não é apenas recordar, rememorar o seu primeiro encontro. De nada adiantaria eu recordar e até contar para vocês o meu primeiro encontro com Jesus. Não é questão de rememorar, é questão de vida. É preciso germinar de novo, é preciso brotar de novo. Graças a Deus, o demônio não conseguiu levar tudo. Não conseguiu, tenha certeza, ele não levou tudo. Ele arrancou o que estava por cima. Ele arrancou a planta que estava nascendo. Mas a vida ficou aí. Em outras palavras, Jesus ficou aí. Jesus que é a palavra, Jesus que é a semente, ele está, mais do que ela, Jesus está em você. Jesus está em você. Jesus está em você. É só você deixar Jesus nascer de novo. Gente, nós estamos encerrando esse tempo de Natal. Estamos concluindo a oitava de Natal, o oitavo dia depois do Natal. É justamente amanhã, na passagem de hoje para amanhã. Hoje você precisa nascer de novo. Hoje você precisa nascer do alto. E até mesmo aproveite, se por acaso você não tivesse tido ainda essa primeira experiência, ou se você acha que não teve, porque a gente é assim, acha que não faz mal. Se você está achando que não teve, tudo bem, entra agora. É tão fácil. Mais do que você querer ter essa experiência, Jesus quer ter essa experiência com você. Mais do que você querer nascer do alto, nascer de novo, Jesus quer que você nasça do alto, que você nasça de novo. Jesus está igualzinho à mãe do padre Fábio de Mello. Fora do portão da casa, e foi tão bonito, né? Fora do portão de casa, dando o pulinho característico,
indo correndinho pela rua, eu imagino que é o correndinho de uma senhora nas Minas Gerais, né? Indo ao encontro do filho seminarista que está chegando, um chorando e o outro chorando de braços abertos. Na verdade, mais do que a mãe do Padre Fábio, Jesus está assim, esperando por você, ainda mais se você já nasceu. Ele que foi a vida para você, a vida nova, a vida do alto para você, Ele está aí com o coração batendo, para que você tenha de novo esta graça, para que o novo nascimento aconteça de novo na sua vida. E para isso, o que é preciso? Aquilo que Deus é Evangelho. Todos aqueles que o acolheram, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o acolheram, todos aqueles que creem nele, deu-lhes o poder, é um poder que Deus dá, de se tornarem filhos de Deus. E eles não nasceram nem da carne, nem do sangue, não é um nascimento normal, como imaginava Nicodemos, não, eles nasceram de Deus. Jesus quer que você renasça agora de Deus, que você aceite Jesus do fundo do seu coração. Feche os seus olhos, e nós vamos pedir que o Espírito Santo nos dê. Em verdade vos digo, quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Vai pedindo, e vai pedindo o próprio Espírito Santo. Se um dia numa rasante o demônio veio e roubou de você a vida, que é Jesus, que agora o Espírito Santo, Ele venha, e também nessa maravilhosa rasante, Ele venha e lhe traga a vida. Sim, a vida que é Jesus, a vida que é o Pai, a vida que é o próprio Espírito Santo, a vida do alto, a vida do reino de Deus, a vida de Filho de Deus. Sim, e para isso abra o coração e queira. A primeira coisa, meu filho, a primeira coisa, minha filha, é querer. Queira do fundo do coração, especialmente você que já teve e agora precisa ter esta nova experiência. Queira, agora é um ato de vontade. Não espere mais sentir, porque talvez na sua primeira experiência você sentiu. Agora não é questão de sentir, agora é uma questão de vontade, uma questão de decisão. Decida-se, queira do fundo do coração, vai dizendo para Jesus: eu quero, sim Jesus eu quero, sim Jesus eu quero este novo nascimento, sim Jesus eu quero este novo nascimento. Dá-me a graça, Senhor, deste novo nascimento. Sim Jesus, eu preciso nascer de novo, eu preciso nascer do alto. Jesus, eu entrego agora no teu coração toda a minha vida passada, até a minha vida, Senhor, depois que eu tive a experiência contigo, mas infelizmente porque o demônio veio e retirou e roubou esta vida, eu voltei à vida do pecado, Senhor, e tantos pecados aconteceram na minha vida. Senhor, eu confesso, eu jogo agora no teu coração, na fornalha ardente do teu coração. Jesus, eu jogo lá dentro desta fornalha todos os meus pecados, a minha miséria, Senhor, a minha vida de miséria, Senhor, eu jogo aí dentro, e eu quero começar tudo de novo. Eu começo hoje, Senhor, eu começo agora, o primeiro dia do resto da minha vida. O passado ficou no passado, Senhor, eis que tudo se fez novo. Sim, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Por isso, vem Espírito Santo,
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem, dá-me essa vida nova. Espírito Santo, batiza-nos a todos nós. Espírito Santo, dá-nos a graça completa, a graça da primeira experiência e a graça também da unção. Sim, que a unção do Santo venha sobre nós e realize tudo, realize a primeira experiência, realize a vida nova e realize também a unção, realize também o crisma, sim, a unção que vem do alto, para nos batizar no Espírito, para sermos cheios do Espírito, fortes no Espírito, destemidos no Espírito, e vai dizendo no fundo do coração que você aceita Jesus, que você aceita Jesus como seu Senhor, que você aceita Jesus como seu Salvador, que você quer esta vida nova, que você abomina os seus pecados, que você rompe com os seus pecados, que você joga no coração de Jesus as suas misérias, o seu passado, a sua vida passada, você põe tudo agora na fornalha ardente do coração de Jesus, e você abre o seu coração, sim, você abre o mais que você pode, e recebe agora a vida nova, você recebe agora o Espírito Santo, você agora nasce de novo, você agora nasce de novo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Viva esta música, viva essa música. Em verdade te digo, quem não renascer da água do Espírito não entrará no reino de Deus. Vem, 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 vem. Levanta os braços e diz: pede. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Os nossos sacerdotes e diáconos vão também no meio de vocês, aspergindo a água benta, sim, para que isso seja também um sinal e uma grande libertação. Isso, segue os sinais dele, para abrir também onde é preciso abrir, para que eles passem, para que eles possam ir no meio, para que eles possam passar por aí e aspergir a água benta, água batismal. Ela é um símbolo daquilo que está acontecendo. Não é a água quem realiza, mas ela significa aquilo que está acontecendo, está acontecendo. E a água vem agora como um sinal. Isso vai completar aquilo que nós estamos vivendo. Vai ser também uma grande libertação, a libertação de todas as misérias da sua vida. A água também da purificação. É preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto, é preciso nascer da água e do Espírito, é preciso nascer da água. Candaramani Allah, kahari Allah, Allah, Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.
radionovaplay.com. Assine já!